Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo seja no seu lar, seja no seu trabalho, onde você estiver ouvindo este devocional, não sei se de manhã, não sei se à tarde ou se à noite, mas onde você estiver, o horário que for, a palavra de Deus alcançou você e essa palavra é para você, amém? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, nos ajude a divulgar a palavra do Senhor, porque nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus que eu quero trazer hoje para a nossa meditação está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19 e o versículo 9, que fala, sobre o casamento, sobre o divórcio, sobre essas coisas aí. E às vezes isso traz uma compreensão na mente de muitas pessoas e confunde, às vezes. E aqui diz Jesus falando, foi Jesus quem falou: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição ilícita, e se casará com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. E aí? E aí? Pastor, tem legalidade na Bíblia para divórcio? Se a gente olhar biblicamente, um é quando a pessoa morre. O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, que livre está um quando morrer, livre para casar, e a não ser por essa ocasião aqui, que Jesus fala aqui em Mateus 19:9, por causa desse adultério, dessa prostituição ilícita. Aí abre-se um parêntese para a pessoa poder ter um outro relacionamento. Mas o que acontece hoje? Hoje a maioria das pessoas, irmão, eles se separam, às vezes não é por causa da prostituição, do adultério, não é por causa disso. Então isso causa uma confusão na mente das pessoas, e eu acredito que as pessoas deixam de crer no poder salvífico de Jesus. Porque se a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e se a Bíblia também fala que só há um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é lógico que se você cometeu, está cometendo esse tipo de adultério e se arrependeu, veja bem, escute o que eu vou falar para você. Você teve um relacionamento, tinha um relacionamento, não deu certo, a pessoa que você estava não condisse com a sua situação, você lá houve alguma coisa, você separou. Tá bom. E aí, separou. Não deu certo, aí você também não consegue viver sozinho pelo resto da vida. Aí você se envolve em um outro relacionamento. E aí? O que vai acontecer? Mas você se deparou e acha que está vivendo em adultério ou está em pecado. Você se arrependeu, você acha que Deus não vai lhe perdoar? Você acha que o sangue de Jesus não tem poder para conhecer o coração da pessoa quando está arrependido? Agora, o que acontece na maioria das vezes? O que acontece na maioria das vezes? As pessoas saem de um relacionamento, nem bem dá tempo, já está num segundo relacionamento. Não dá certo, pula para outro relacionamento. E aí? Vai viver todo o tempo desse jeito, irmãos? Queridos, às vezes, se você está andando numa rua e você é atropelado ao atravessar uma rua, da próxima vez que você for atravessar a rua, você vai prestar atenção, você vai olhar para todos os lados para não ser atropelado. E às vezes no relacionamento a pessoa não pensa dessa forma. Ela sai de um e se envolve no outro. E aí às vezes a pessoa, o problema que a gente tem, é que a gente acha que o problema às vezes não está na gente. Me separei do fulano porque ele era isso, isso e aquilo. Separei da ciclana porque ela era assim, 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 assim. E se você não analisar, se você sair de um relacionamento e você não analisar direitinho e o problema estiver em você, meu querido, meu irmão, minha irmã, você só está mudando de endereço. O problema só está mudando de endereço, porque o problema vai chegar lá novamente. Se você não se resolver verdadeiramente, o problema vai acompanhar você. Então pense direitinho, meu irmão, minha irmã, antes de você se meter num relacionamento. Se você já saiu de um relacionamento, eu estou no primeiro, graças a Deus, e espero que seja até que a morte os separe. Eu estou 35 anos aí de casado, tenho 52 anos de vida e 35 eu estou de casado. Então veja bem, queridos, é uma coisa que é para a pessoa prestar bastante atenção, que a pessoa hoje não raciocina, não sai de um e se mete no outro pior, sai do outro e se mete no outro pior. E aí?
aí não pode, né? Tem que prestar atenção verdadeiramente, tem que olhar direitinho, parar para analisar, rever a vida espiritual, como é que está diante de Deus e assim seguir em frente. Mas só há um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Como eu sempre falo de Davi, Davi era um camarada que ele sempre assumia o seu erro e dificilmente o Davi cometia o mesmo erro várias vezes. Cometeu o pecado com Betseba, pediu perdão, Deus perdoou, continuou, não fez mais isso, e assim ele era, por isso que era um homem segundo o coração de Deus. Mas hoje a pessoa cai no erro, nem bem sai de um, já está entrando no outro, nem bem sai daquele, já está entrando no outro. E tem muita gente que está dessa forma. E quando a gente fala nesse assunto, vira polêmica, porque a pessoa acha que não é, mas não, a Bíblia está falando isso. Só há respaldo para divórcio através da morte. E Jesus que abriu esse leque aqui, quando há prostituição ilícita. Amém, queridos? Essa era a palavra que eu queria deixar para a nossa meditação nesse dia. A Bíblia não dá respaldo para divórcio, a não ser por essas duas situações. Lá em Malaquias 2,16 diz que o Senhor Deus abomina o divórcio. Amém? Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.